Presidencial, ministro. Por Está, quê? sim, nós afirmamos que as reformas continuarão. Nenhum governo nas últimas décadas no Brasil enviou reforma previdenciária, reforma do Pacto Federativo, estamos trabalhando na reforma tributária e estamos trabalhando na reforma administrativa. Se tem um governo que quer construir o novo Brasil em parceria com o Legislativo, esse governo tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. Obrigado. Bom, a avaliação dos trabalhos, primeiro, um ano muito importante. No primeiro ano e nas mensagens anteriores, os governos anteriores sempre trabalhavam muito com o conceito de obras que já realizamos, obras que vamos realizar. Nós inovamos na mensagem desse ano. O presidente Bolsonaro manda uma mensagem, vamos dizer assim, mostrando conceitualmente que novo Brasil nós estamos construindo. O ano passado nós literalmente arrumamos a casa, nós já alteramos e muito a relação do governo com a sociedade. Nós seguimos padrões de governança pública preconizados pela OCDE, então aparece muito fortemente essa preocupação da acessão à OCDE do Brasil. E por que isso é relevante? Porque isso coloca a governança brasileira, a forma como se conduz o poder executivo na sua relação com o legislativo, na sua relação com o judiciário, na sua relação com a sociedade, no padrão de comportamento das 36 maiores economias do mundo. Isso é muito importante, é sair do improviso, é trabalhar com conceitos claros. E o Brasil, desde 2020, que o presidente Bolsonaro vem com a equipe de ministros trabalhando, amanhã teremos uma nova reunião do Conselho de Ministros, ele caminha para ser o ano onde vai haver um foco ainda mais intenso na questão social, quando estamos trabalhando para revisar o Bolsa Família, fazer com que critérios de mérito, de qualidade, de atenção à primeira infância. Nós fomos premiados o ano passado com Criança Feliz, um prêmio internacional. Nós estamos modificando o Bolsa para dar uma cobertura ainda melhor para as crianças de 0 a 36 meses de idade. Nós vamos conjugar as ações para fazer o que é muito importante. Os governos anteriores, através das isenções de imposto de renda, reservavam R$ 52 para as crianças com melhor condição econômica e R$ 48 para as crianças mais pobres do Brasil. Nós vamos equalizar isso, todas as crianças vão ter o mesmo tratamento. Há algo também muito valioso e importante a ser trabalhado no Ministério da Educação, que é a possibilidade de nós termos o voucher creche, derivado daqueles recursos que vieram da Petrobras. O ministro Abraham trabalha muito fortemente. Esse trabalho também é feito em parceria com o Ministério da Cidadania, porque o principal foco será as crianças e as famílias do Bolsa Família. O que nós pretendemos é mostrar ao país que o governo que arrumou a casa ano passado fez a maior reforma previdenciária, que conseguiu atrair R$500 bilhão de investimentos para o país, vai continuar fazendo tudo isso. Então aí estão as reformas do Pacto Federativo, a reforma tributária, virá a reforma administrativa também, mas o foco, o direcionamento do governo será fazer com que a gente atenda fundamentalmente a primeira infância, as crianças da educação infantil, dando condições para que o Brasil, através das próximas gerações, possa verdadeiramente ser transformado, construindo pessoas melhores. Essa que é a nossa ideia. Ministro, por que reforma? É um episódio superado, Por que reforma administrativa ficou fora da mensagem? Não, ela não ficou. Ela está no contexto de que nós continuaremos reformando o Brasil. E nós já falamos, o ministro Paulo Guedes, várias pessoas do governo já falaram, deverá vir, muito provavelmente, uma PEC conceitual tratando da reforma administrativa para os novos funcionários, porque o que nós pretendemos construir no Brasil é um civil service, ou seja, é um serviço público no padrão inglês. Claro que isso hoje é apenas um sonho, é um objetivo, mas nós vamos lançar as bases para construir isso.
despartidarizado, focado na prestação de serviço de qualidade à cidadania e construindo um setor público ágil, eficiente e que responda de verdade às demandas da sociedade brasileira. Mas não está na mensagem presidencial, ministro. Por quê? Sim, nós afirmamos que as reformas continuarão. Nenhum governo nas últimas décadas no Brasil enviou reforma previdenciária, reforma do Pacto Federativo, estamos trabalhando na reforma tributária e estamos trabalhando na reforma administrativa. Se tem um governo que quer construir o novo Brasil em parceria com o Legislativo, esse governo tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. Obrigado. Vamos lá, em relação ao coronavírus, hoje houve uma reunião do grupo interministerial que trata das medidas preventivas e de proteção à sociedade brasileira. A decisão foi no sentido de que será encaminhado entre hoje e amanhã uma medida provisória para dar condições de que o Brasil tenha uma legislação de quarentena sanitária para dar cobertura e proteger estas pessoas que o Brasil vai buscar, como também na eventualidade, como diz a própria OMS, nós poderemos ou não ter o coronavírus no Brasil. Tudo indica que mais cedo ou mais tarde essa pandemia vai se alastrar pelo planeta. Então o Brasil tem que estar preparado. Então virá uma medida provisória hoje à tarde. O ministro Mandetta está coordenando todo esse processo, ele conversou com vocês hoje, próximo do meio-dia, onde ficou bastante estruturada e clara o que o governo brasileiro está fazendo por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Nós abrimos uma licitação, vamos aguardar as propostas. Nesse meio tempo, a licitação para o avião que vai buscar essas pessoas lá. Neste meio tempo, nós estamos, através da embaixada lá na China, identificando cada uma das pessoas que devem vir ao Brasil. Elas vão ter que voluntariamente assinar um documento para se comprometer de, chegando aqui no Brasil, fazer a quarentena, que deverá ser em média em torno de 14 dias, segundo já afirmou o próprio Ministério da Saúde. Eu estou só aqui relatando. O Mandetta falou em 18, no dia a dia, sim, entre 14 e 21, né? Então é nessa fase. No dia de amanhã, as autoridades do Ministério da Defesa, sob a coordenação do general Fernando, e as autoridades do Ministério da Saúde, com a coordenação do ministro Mandetta, visitarão duas bases aéreas brasileiras, duas localidades brasileiras, uma no sul do Brasil e outra no centro-oeste, com o objetivo de tentar escolher e definir em qual local essas pessoas, quando virem ao Brasil, serão acomodadas para passar por esta quarentena. O que é muito importante ser dito, é fundamental ser dito, que não virá para o Brasil nenhuma pessoa que tenha qualquer suspeita. Irá uma equipe médica que vai fazer os exames. As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, os brasileiros que estão lá, ou filhos de brasileiros que estão lá, virão ao Brasil sob a cobertura de uma equipe médica que vai primeiro fazer uma avaliação clínica lá, depois acompanhar todo o deslocamento, depois, definido amanhã onde eles serão localizados no Brasil, eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira. Então, queremos dar esta tranquilidade. Além disso, o Ministério da Saúde está coordenando, junto com a Anvisa, uma série de ações nos aeroportos brasileiros, no sentido de fazer o acompanhamento de quem entra, de poder esclarecer às pessoas quais são os sintomas que devem ser motivos de alerta. E eu quero voltar a
reenfatizar para vocês, o Brasil não tem, até agora, o coronavírus. O Brasil está, de maneira preventiva, se preparando para poder minimizar as ações desta pandemia que a Organização Mundial de Saúde alerta que ela pode se expandir pelo mundo. Graças a Deus, tem até agora, cientificamente, segundo disse o ministro Mandetta e as autoridades da Organização Mundial de Saúde, nós temos uma enfermidade que tem alta contagiosidade, ou seja, ela tem uma contagiosidade alta, mas graças a Deus a letalidade dela é baixa. Então isso é algo importante e voltar a dizer, o Brasil ainda não tem nenhum diagnóstico de coronavírus, porque tão importante quanto nós prepararmos o Brasil, quando nós temos condição de proteger o nosso país, que é a preocupação do presidente Bolsonaro, é a gente também não ter uma epidemia de pânico, né? Vamos com calma, o Brasil não tem nenhum caso, a gente tem que ter tranquilidade, as autoridades estão vigilantes e o presidente Bolsonaro acompanha diariamente todos os passos que estão sendo dados para a proteção da sociedade brasileira. O governador Caiado já adiantou que a base será de Anápolis, caso seja do Centro-Oeste. Qual seria a base do Sul que vocês estão estudando agora? Bom, o Ministério da Defesa está trabalhando nisso. Amanhã as equipes técnicas conjuntamente irão nesses dois locais para fazer todas as avaliações, porque isso é uma questão muito complexa. Além da estrutura em si, além depois da capacidade de manter também o pessoal protegido, nós ainda temos que ter um distanciamento maior das populações para que a gente não corra nenhum risco. Então, não é uma coisa simples de ser organizada. E qual é a cidade do Sul? Não, o Ministério da Defesa tem duas alternativas principais, que são Anápolis e Florianópolis. E vão ser avaliadas Florianópolis. E elas vão ser avaliadas com todo o critério técnico, de maneira muito rígida, para que se opte, e essa decisão será tomada amanhã, conjuntamente entre o Ministério da Saúde, que é quem coordena todas as ações, e o Ministério da Defesa. Ministro, qual a avaliação do seu parte da abertura dos trabalhos hoje no Congresso?